Meus amados irmãos, com alegria, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Queridos, a minha gratidão a Deus e o meu louvor ao Eterno pela oportunidade de retornar à cidade de Sara, mormente, à Assembleia de Deus, a esta casa que sempre, quando Deus tem me otorgado a oportunidade de servi-los, isto traz muita alegria ao meu coração. E desta ocasião, desta feita, tendo a minha alegria sendo completada, em poder desfrutar da companhia de vosso pastor, pastor Hebron. E eu estou dizendo isto porque das outras 2 vezes, se não me falha a memória, que aqui estive, a convite do muito digno pastor Hebron, por motivo de força maior, o pastor não estava, e nós servirmos aos irmãos. E hoje minha alegria se completa em poder ter o senhor conosco, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pela amabilidade com qual tem nos recebido nesta casa. E o sentimento do meu coração é que o Eterno continue abençoando o Senhor, a sua muito digna esposa e de forma extensiva a toda a sua família. Minha gratidão a Deus, aos queridos obreiros, pastores e aqueles que compõem o santo ministério e este compêndio de homem de Deus que tem trabalhado para promover o reino dos céus aqui nesta cidade. Os irmãos vêm de um dia de bastante atividade em oração, buscando a face de Deus, e eu tenho certeza que receberam de Deus muitas porções relevantes que produziram muita edificação na alma e do espírito de vocês. Eu vim para cá com uma guerra dentro de mim, a mente de um pastor, de um pregador, principalmente daquele que deseja ser um orador próbulo e fiel na entrega da mensagem, é sempre uma guerra, porque nós não podemos falar aquilo que nós queremos falar. E há mensagens que permeiam o nosso coração e que, talvez pelo pingo de sentimento humano, o afã de alcançarmos o sucesso proveniente daquilo que é do coração humano, no que tange respeito à entrega da mensagem, pode nos fazer, de algum modo, deixarmos de entregar a mensagem que Deus quer que a deixamos. O trabalho de 12 horas de clamor, de oração, é por um pleno avivamento. Não existe avivamento se não restaurarmos as bases. Não existe avivamento se não colocarmos no lugar algumas coisas que estão fora do lugar. E eu acredito que Deus tem um avivamento reservado para o estado de Santa Catarina, como um avivamento reservado para a nossa nação. E eu tenho uma mensagem de Deus. Saí de casa, eu tenho uma casa em Jaguaruna, saí de Canela hoje pela manhã, por volta das 8 da manhã, cheguei em Jaguaruna e saí com o tempo de chegar aqui antes que o culto houvesse começado. Mas nós pegamos 2 acidentes da estrada e era no sentido contrário da saída de Jaguaruna, mas enfim, a pista parou os 2 lados, passamos um, daqui a pouco tinha outro, não entendia porque não andava, vai dando uma agonia no coração da gente, e aí tinha outro acidente, mas graças a Deus conseguimos chegar aqui. E eu quero aproveitar o ensejo que de pé estamos, para convidá-lo a tomar a sua Bíblia, todos vocês que a trouxeram, por gentileza, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, e o versículo de número 12. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 21, e o verso de número 12. Também, enquanto os irmãos estão pagiando o texto sagrado, a Bíblia, à procura do texto sagrado, eu também quero transmitir um abraço da nossa querida igreja, lá em Canela, no estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos presidindo aquele trabalho por 3 meses e hoje 17 dias. Eu não sei se é costume do pastor marcar até os dias, a gente vai aprendendo até as horas, eu acho que eu sei. E isto é um desafio, o Senhor Deus tem nos abençoado de forma muito pungente
E eu, às vezes, fico preocupado porque nós ainda estamos vivendo um tempo que estamos sofrendo ainda o caos da pandemia. Graças a Deus, não mais o isolamento social, mas o distanciamento social. E os nossos cultos de edificação cristã, os cultos de ensino, na terça-feira, eu tenho que botar cadeira no corredor, eu fico preocupado de alguém denunciar alguma coisa, mas também não vou deixar os crentes fora da igreja. Se estão vindo, o pastor vai abraçando, vamos orando, graças a Deus, e vai dando tudo certo. Você diz amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 21, verso de número 12. Está escrito assim, amados, na minha tradução bíblica. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Notem isto. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes, aleluia, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Quem pode, diga amém. Tome assento com a Bíblia aberta, se você puder. Glória a Deus. Permitam-me chamar-lhes a atenção por alguns minutos para o texto que o Senhor Deus trouxe ao meu coração para deixar com vocês aqui esta noite, sendo cônscio de que Deus tem falado não só durante todo este dia, desde o período matutino ao período vespertino e agora o período noturno, onde nós estamos reunidos no intuito de clamar a Deus, de orar a Deus e de sermos instruídos por Deus através do seu Espírito e da sua palavra e das maneiras que Deus deseja revelar-se a nós. Não tenho dúvidas de que Deus tenha falado particularmente no seu íntimo de forma muito especial este dia. E não tenho a pretensão esta noite de estender-me, tampouco ser diferente dos demais e daquilo que você tem recebido durante este dia. Porém, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração tem por base a narrativa do capítulo de número 21 do Evangelho segundo Mateus, capítulo este que, a priori, a epígrafe, a descrição do principiar, do início do capítulo de número 21, aponta-nos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando, assentado sobre um jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém e, diferente das outras vezes e das demais vezes que lá esteve, Jesus fora laureado, cortejado, a ponto que, quando Jesus entrava, quando Jesus passava, as pessoas clamavam, gritando, Hosanas, bendito aquele que vem
em nome do Senhor. O período que Jesus está entrando no que a Bíblia chama e identifica como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está dirigindo-se para lá por ocasião da festa. E todos os senhores sabem que haviam 3 principais festas que os judeus davam ênfase e que não fazia simplesmente ou somente aqueles que moravam em Jerusalém ou nos seus arredores se dirigirem a Jerusalém e mormente ao templo para festejar e para adorar ao Senhor. Existiam 3 principais festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a do tabernáculo, chamado também de Cabanas, que motivavam todos os judeus, quer aqueles naturais ou quer aqueles convertidos ao judaísmo, a deixarem os seus lugares, cidades, países aonde habitavam e subissem em direção a Jerusalém, no intuito de reunir-se para celebrar a Deus, de modo que a movimentação dentro deste contexto aqui já não é a mesma natural dos transeuntes que permeiam e que estão habitando Jerusalém. Por ocasião da festa, encontra-se em Jerusalém os prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Por ocasião da festa, todos os judeus que habitam em outros lugares, em outras regiões, em outras nações, dirigiram-se a Jerusalém para poder servir a Deus, para poder celebrar ao Senhor, para poder cultuar a Deus, de modo que Jerusalém tem uma movimentação diferente, está povoada e empolvorosa por ocasião da festa. E após Jesus entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que ele se dirige ao templo, e não só simplesmente ao templo, mas Jesus se dirige à ala sul deste templo, aonde, segundo a Bíblia e a tradição, haviam alguns mercadores, alguns cambistas, alguns homens que foram postos ali por ordem da chefia sacerdotal, para que eles pudessem comercializar algumas coisas para facilidade ou facilitação da adoração daqueles que vinham de longe para celebrar ao Senhor. Observem que o texto está nos mostrando com clareza que esta postura dos chefes do sacerdócio, que esta postura daqueles que lideravam a religião em Israel, irrita Jesus profundamente, porque observem que o que está acontecendo aqui, e fez com que Jesus entrasse no templo, expulsasse aqueles que compravam e vendiam, quebrasse a mesa dos cambistas, removesse as cadeiras daqueles que vendiam pomba, é porque o culto agora que está acontecendo no templo, que está acontecendo dentro daquela casa, era um culto pronto. As pessoas tinham a facilidade de comprar o culto sem se envolver com ele. Eu preciso lembrá-los que a ordem dada por Deus a Moisés, desde a jurisprudência da lei mosaica, Deus disse a Moisés: ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Naturalmente, queridos pastores, nós aplicamos este texto nas contribuições quando vamos ofertar, e isto não está errado. Porém, notem que aqui, isso está falando, esta expressão está falando muito mais do que oferta. Quando Deus está dizendo a Moisés: ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias, Deus está falando dos artifícios de culto.
Deus está falando que ninguém poderia comparecer ao tabernáculo, à tenda, sem levar a sua oferta para entregar na mão do sacerdote, que é símbolo do seu culto e da sua adoração. E todos, em detrimento da classe social, independente do poder aquisitivo, todos tinham condições de adorar no tabernáculo. Existiam vários tipos de oferta. Alguém poderia levar um boi, um novilho, um cordeiro, uma ovelha, um cabrito, dependendo da condição social. Alguém poderia amassar um efa de farinha no azeite e oferecer a sua oferta. Para aqueles que eram mais pobres e que não tinham condições, poderia até se oferecer uma ave, mas até a ave, como um bolo amassado, como um novilho, como um cordeiro, como boi, era símbolo da adoração. Ninguém poderia chegar lá sem nada. E essa adoração que era oferecida na tenda, que era oferecida dentro do tabernáculo, aonde o sacerdote oferecia no altar do holocausto, que é símbolo da adoração do povo, não podia ser comprada dentro do tabernáculo. Ela devia ser trazida de casa, deveria ser preparada em casa. Quem vai ofertar um boi, cria o boi em casa, vê o bezerro nascer, alimenta o boi, dá água para o boi. Quem vai preparar o novilho, cria o novilho em casa, sustenta o novilho em casa. Ou seja, o ofertante, o adorador tem que se envolver com a sua adoração, tem que se envolver com o seu sacrifício. O culto não podia ser comprado, ele tinha que ser preparado em casa. O culto não podia ser comprado no templo, ele tinha que ser preparado em casa. Então você vê o boi crescer, alimenta o boi, o novilho, o cordeiro, ou amassa o seu bolo de farinha, ou prepara aquela ave e leva diante de Deus, e Deus aceita a adoração, porque é um sacrifício em que as pessoas se envolveram com ele. O que é que está irritando Jesus quando ele chega no templo? É que na ideia dos sacerdotes, para facilitar aqueles que vinham de outra nação, aqueles que vinham de muito longe, para não vir trazendo o seu boi amarrado, para não vir trazendo o seu cordeiro, para não trazer a sua ave na mão, para não trazer o seu bolo de farinha amassado, já tinha no templo vendendo. Você não precisava trazer a adoração de casa, porque alguém no templo lhe vendia um boi, alguém no templo lhe vendia um cordeiro, alguém no templo lhe vendia uma ave. E Jesus, quando viu aquilo, observou que por causa da facilidade, porque alguém não quer se preparar em casa, o sacerdócio arrumou um meio de fazer negócio dentro do templo, porque alguém não quer se preparar, porque alguém não quer trazer o seu sacrifício. Isto irritou Jesus. Para que me preparar para adorar se eu chegar lá e já vai ter quem canta? Para que orar se tem quem ora na igreja por mim? Por que buscar a Deus se já tem quem busca por mim? Por que é que eu vou ter que ler a Bíblia todos os dias, se eu vou lá e o pastor já prega e já ensina? Nós não estamos nos envolvendo com o culto, e quando chegamos aqui queremos glória, queremos manifestação de Deus, queremos graça de Deus, mas não nos preparamos, não oramos em casa, abrimos mão do culto doméstico, não lemos mais a Bíblia, se gasta 4 horas no smartphone, mas não se lê um capítulo da Bíblia por dia, se passa tempo na televisão, nas suas programações diárias, mas não se prepara para o culto, nem sequer se olha no relógio quando começa a escurecer. É hora de virar crente, é hora de ir na igreja. Aí a gente entra aqui e quer chorar, e quer que Deus move o nosso coração. Deus não aceita sacrifício comprado. Você tem que se preparar, você tem que se preparar para adorá-lo. Quem é que está entendendo esta verdade aqui?
Não existe avivamento com sacrifício comprado. Não existe avivamento se nós não nos prepararmos para ele. Não existe avivamento que venha dentro da mala de um pregador. Não existe avivamento que saia de dentro de uma cartola. Queridos, nós, se queremos experimentar algo novo de Deus na nossa geração, nós precisamos preparar o nosso culto em casa. Nós precisamos preparar o nosso sacrifício. Nós precisamos nos envolver com uma vida de louvor e de adoração. Nós não somos só crentes dentro de quatro paredes. Nós não só adoramos a Deus aqui dentro. Chega de cultos vazios, seja de cultos monótonos, chega de reuniões onde o pastor, o pregador tem que suar o paletó para ver se alguém levanta a mão e dá um glória a Deus, porque passou o dia inteiro recebendo coisas que não edificam. Está na hora da gente levantar, preparar o nosso dia com Deus. Está na hora da gente tomar o nosso café com o Senhor. Está na hora de, quando você levantar, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, mas está na hora de você deixar o celular de lado, acordar, pegar a Bíblia, fala comigo, Senhor. Eu quero que o meu dia seja diferente. Se nós voltarmos às nossas origens, não haverá inferno, não haverá barreira, não haverá capeta, não haverá adversário, não haverá inimigo que vai parar de pé diante da igreja. Você recebe esta palavra como palavra de Deus. Uramandalai. Deus não aceita sacrifícios comprados. Quando Jesus percebe que alguém está chegando no templo, completamente desligado, alheio do que vai acontecer, porque eu só preciso comprar a minha oferta, entregar para o sacerdote, resolver. Para que gastar tempo com oração? Para que gastar tempo com leitura da Bíblia? Para que gastar tempo com meditação? Eu posso maratonar aquela série legal do Netflix. Para que orar? Para que buscar a Deus? Já tem a orquestra que toca, já tem os grupos que apresentam, já tem a jovem que canta, já tem alguém que prega, já tem alguém que profetiza. E aí a gente quer comprar culto, comprar sacrifício. Chega, está na hora da gente preparar a nossa adoração em casa. Está na hora da gente se preparar, porque o nosso culto será diferente. A glória de Deus vai pairar sobre esta casa de forma extraordinária. Quando você orar, você está entendendo que Deus está falando contigo aqui? Aleluia. Incomoda este irmão aí do seu lado, embora você não possa tocá-lo, mas pegue o dedo assim, indicador de profeta, por gentileza. Olhe assim nos olhinhos dele, no olho dela, se não for constrangê-lo, nem constrangê-la, e diga para ele assim: chega de culto comprado. Tem alguém me ouvindo? Olha aí para ele, por favor. Se não for constrangê-lo, nem constrangê-la, dê um grito aí debaixo dessa máscara e diga para ele: chega de culto comprado. Diga: se envolva com sacrifício, se envolva com uma vida de adoração. Chega de passar somente 2 horas como adorador. Nós somos adorador na igreja e somos adorador fora dela. Nós cantamos aqui, cantamos lá fora. Nós damos glória a Deus aqui e demos glória a Deus na fila do supermercado. Nós demos glória a Deus aqui e demos glória a Deus na fila do banco. Nós
Nós demos glória a Deus aqui, mas na sua vizinhança todo mundo precisa saber que lá mora um adorador, que mora um servo e uma serva de Deus. Quem é que está entendendo esta verdade aqui? Notem que na oportunidade que os sacerdotes enxergam que há alguém que compra culto, se há alguém que quer comprar, naturalmente vai surgir alguém que queira vender. E o sacerdócio da época não perdeu a oportunidade. Vamos facilitar para quem mora distante, mas logo aqueles que estão morando mais próximo também não precisa mais trazer o sacrifício de casa, porque no templo está vendendo. Então nisso o sacerdócio viu uma oportunidade de negócio e começaram a arrancar dinheiro daqueles que não querem preparar seu culto em casa. E logo aqueles que não se preparam se tornam massa manipulável na mão de alguns, porque se você não ora, acaba pagando para alguns que diz que oram. É por isso que na nossa geração, e eu estou pregando aqui para vocês e para uma geração que está nos ouvindo também através da internet, é por isso que na nossa geração tem se destacado youtubers, coaches, profetas de tudo quanto é tipo. De vez em quando você recebe alguma mensagem em tom de brincadeiras de alguns cognominados profetas que cobram valores para fazer uma oração e entregar uma mensagem para alguém. Isto soa como piada, parece ser cômico, mas é verdade. E se levantam pessoas assim nos nossos dias, porque existem quem paga, existe aqueles que estão na busca da facilidade. Então é mais fácil ofertar e pagar para que alguém ore por mim, para que alguém me instrua, para que alguém massageie o meu ego e diga coisas que eu quero ouvir. E é por isso que há uma geração sendo mentoreada e pastoreada por youtubers, por coaches. Há uma geração que despreza a fala pastoral em um culto de ensino, porque acha muito bonito as heresias que são promovidas por os coaches, que só estão atrás do seu like na internet e que massageiam o seu ego e que diz que evangelho a si mesmo, você tem que permanecer deste jeito mesmo, porque você é um cara legal. E aí você acha que o seu pastor não está com nada, que ora por você na madrugada, que busca a face de Deus, que te confronta pelas sagradas escrituras. O evangelho que salva não é o evangelho das facilidades. O evangelho que salva é aquele que te confronta, é aquele que te restaura, é aquele que te coloca no lugar, é aquele que te mostra que você não é, mas Deus é, que você não pode, mas Deus pode, que você não tem virtude, mas a graça do Cristo nos alcançou. Quem pode adorá-lo por isso? Aleluia. Oh, Yanai, Chori, Mikanda, Laia, Sé. Eu não sei você, mas eu estou sentindo o perfume de Cristo nesta casa, esta noite. E se há alguém com o mesmo sentimento que o meu, eu quero lhe convidar a levantar uma das suas mãos assim para os céus. E se você tem glória a Deus, diga glória a Deus. Levante uma das suas mãos, eu vou te dar 30 segundos. 30 segundos para adorá-lo agora. Eu vou te dar 30 segundos para glorificá-lo agora. Levante as suas mãos, não abaixe ela, feche os teus olhos. Se você tem glória, diga glória a Deus. Se tem aleluia, diga aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, pode orar em línguas estranhas. Aqui você tem liberdade para adorar. Se você trouxe o teu sacrifício de casa, agora é a hora, agora é o momento de você se envolver com a adoração. É isso, levante a mão para adorar. Deixa Deus ouvir a tua voz. Tu tens liberdade para adorá-lo do jeito que você quiser. Se quiser adorar de pé, adore.
corra. Se quiser marchar, marche. Se quiser profetizar, profetize. Só não fique quieto, pelo amor de Deus. Alguém está adorando, alguém está adorando, alguém está adorando, alguém está adorando. Curiosamente, eu estou vendo até crianças com a mão levantada, adorando. Alguém está adorando, alguém está adorando, alguém está adorando, e Deus está recebendo o teu louvor. Enquanto alguém está adorando, portas que estavam fechadas estão sendo abertas aqui agora. Enquanto alguém está adorando, sepulturas do seio de familiares de crentes estão sendo fechadas aqui esta noite. Enquanto alguém está adorando, Deus está curando enfermidades. Quem é que recebe esta palavra profética? Aleluia. Aleluia. Quando Jesus percebe a realidade daquilo que está acontecendo dentro do templo, Pastor Hebron, Jesus, aleluia, entra na sua casa e ele expulsa aqueles que vendem e aqueles que compram, aqueles que não estão se preparando. Jesus expulsa aqueles que compram porque não prepararam o sacrifício em casa, e aqueles que estão tirando vantagem daqueles que não oram, daqueles que não se preparam, daqueles que não têm conhecimento, daqueles que não querem crescer na graça, daqueles que são simpatizantes da fé, simpatizantes do evangelho. Ele gosta do ambiente da igreja, ele gosta deste contexto social. As músicas que são tocadas aqui o emocionam, e de vez em quando ele até chora. Ele gosta das palavras e das brincadeiras pastorais, mas ele não prepara. A vida dele não é de adoração, a vida dele não é de cristianismo. Ele não conhece santidade, ele não conhece Bíblia, ele não conhece pureza. Ele ainda se envolve com coisas que não deveria se envolver. Jesus chega e diz: vai para casa porque você não preparou o sacrifício. E ele expulsa quem também está tirando vantagem disso. Só que Jesus chega lá e não só expulsa quem compra e quem vende, mas o texto diz que ele também derruba a mesa dos cambistas. Ele quebra a banca, me perdoe o termo, mas ele quebra a banca dos cambistas. Ele quebra a banca daqueles que estão ganhando dinheiro no templo, daqueles que estão fazendo dinheiro no templo. Ele vai lá e quebra a banca dos cambistas, daqueles que não têm chamada, não têm vocação, não têm ministério, mas não querem trabalhar, e acha que púlpito é um bom negócio, e acha que púlpito dá dinheiro, e acha que altar é vida fácil, porque não conhece os bastidores, porque não sabe o sofrimento de uma vida pastoral. Aí compra um terno legal, um sapato brilhoso, uma gravata bonita, uma camisa de abotoadura, pega uma Bíblia, decora uma ou duas mensagens na internet e sai pregando, porque são cambistas, negociantes da fé. Aí Jesus vai lá e quebra a banca deles, como quebrou no ano de 2020, permitindo uma pandemia chegar, porque quem é de Deus, tem chamada de Deus, não faltou pão na mesa, não deixou conta atrasar, porque
Deus cuida de quem Ele chama. Deus manda uma pandemia, quebra a banca dos cambistas. É gente ligando e pedindo: pastor Hebron, me ajuda, me faz uma agenda, me leva para pregar, me dá uma oferta. Homem de Deus não precisa de ligar para ninguém. Homem de Deus põe o joelho no chão e Deus cuida. Se vocês me deixarem, eu vou adorar a Deus mais do que vocês, porque eu estou sentindo algo aqui se movendo neste altar, se movendo dentro do meu coração, e a minha vontade é adorá-lo, é adorá-lo, é adorá-lo. Deus está usando este tempo para quebrar a mesa dos cambistas. Deus está usando este tempo para quebrar a mesa, a banca daqueles que faziam da fé um negócio, daqueles que faziam altar um balcão de emprego. Aqui não é lugar para homem e mulher que não tem chamada, não é lugar para homens e mulheres que não têm vocação, que não têm ministério, mas que querem arrancar um troco, porque não querem acordar cedo, porque não querem trabalhar. Senhores, senhores, se engana quem pensa que Deus perdeu o controle da igreja, se engana quem pensa que Deus perdeu o controle deste estado, que Deus perdeu o controle das nossas igrejas, da nossa convenção, do nosso Brasil. Ele orquestra com maestria a sua noiva, Ele orquestra com maestria as galáxias e o universo. Tudo está na mão dEle e Ele vai colocar a casa em ordem. Quem é que recebe esta palavra? Uramandalai, vai adorando, remandalaxandarás. Uramandalai, temendo, louva, sei, rai, si, quemendo, horror, me candalai. Ele que ouva, asture, me candalai. Tu não pediu para Deus falar, Deus está falando. Tu não estava orando por uma restauração, ela está chegando. Tu não estava orando para Deus reorganizar as coisas, Ele está reorganizando. Ele está colocando no lugar, te prepara. Deus não deposita peso sobre aquilo que não tem estrutura. Primeiro Ele te dá estrutura, primeiro Ele te prepara, depois Ele te dá, depois Ele te abençoa, depois Ele te levanta, depois Ele te coloca, depois Ele abre, depois Ele exalta, depois Ele faz. Quem é que recebe esta palavra? Aleluia. Aleluia. Ele não só expulsa quem compra e quem vende. Ele não só quebra a banca dos cambistas que não tem chamada, cambada de malandro.
Pai. Mas ele também remove as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele não derruba a mesa onde estão as pombas, porque as pombas são símbolo do Espírito Santo. Ele não mexe nas pombas, mas ele remove as cadeiras de quem vende as pombas. Eu vou te explicar. Ele não mexe nas pombas, porque as pombas são símbolo do Espírito Santo. Mas quem está manipulando as pombas, ele remove a cadeira. Quem está usando a pomba para ganhar dinheiro, ele remove a cadeira. Quem acha que pode fazer dos dons um produto de negócio, ele remove as cadeiras. Ele remove as cadeiras de quem brinca com os dons, de quem remove os dons não são seus, são do Espírito, e não é para o seu enriquecimento, é para a edificação da igreja. Aleluia, aleluia. Ele vai remover cadeiras de quem está vendendo pombas. Grave, porque essa mensagem é profética para a igreja. Ele vai remover as cadeiras daqueles que estão vendendo as pombas. Ele vai remover a cadeira daqueles que estão manipulando o Espírito. Ele vai remover das cadeiras aqueles que estão usando os dons que eram para a edificação do corpo de Cristo, para o seu enriquecimento. Ele vai remover as cadeiras, ele vai derrubar das cadeiras, ele vai tirar das cadeiras. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Ele vai remover das cadeiras quem está manipulando as pombas. Ele expulsa quem vende, quem compra, e deixa eu correr por causa do horário. Ele quebra a banca dos cambistas, dos negociantes, que fazem do púlpito um balcão de emprego. Ele quebra a banca. Ele remove as cadeiras daqueles que vendem pomba, dos que manipulam a pomba, dos que manipulam ao Espírito. E ele olha e diz assim: a minha casa. Curiosamente, em algumas questões relacionadas ao reino de Deus, à sua missão, ao propósito do evangelho que Jesus anuncia, olhe bem, algumas vezes o próprio Cristo utilizou a expressão, alguma coisa ligada à religiosidade ou ao reino de Deus. Ele dizia: meu Pai, na casa de meu Pai. Porém, observem que aqui Jesus diz assim: a minha casa. Jesus não diz assim: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Jesus diz o quê? A minha casa. Eu vou repetir para você melhorar esse seu glória a Deus. Jesus não está dizendo a casa do meu Pai. Embora um filho tenha autoridade da casa do pai, alguém pode relegar e olhar e dizer assim: eu estou fazendo isso porque teu pai autorizou. Então você manda, mas você manda parcialmente, porque quem tem autoridade é o seu pai. Ainda que você seja herdeiro do pai, a casa ainda não é totalmente sua. Porém, Jesus olhou para eles e não disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Jesus está dando legitimidade àquilo que ele acabou de fazer. Jesus está dando legitimidade ao seu ato, à sua atitude, quando ele expulsa quem compra e quem vende, quando ele quebra a banca dos cambistas, quando ele remove a cadeira de quem vende pomba. Alguém poderia olhar para ele e dizer: o que tu está fazendo? O templo não é seu, o templo é de Deus. Ele olha e diz assim: a minha casa, a casa é minha, eu tenho autoridade sobre ela. Aqui eu faço quem quero, removo quem quero, coloco quem eu quero, abato quem eu quero, levanto quem eu quero, dou para quem eu quero, curo a hora que eu quero, opero a hora que eu quero, transformo quando eu quero. Alguém está entendendo isso? A casa é dele.
casa será chamada casa de oração. A minha casa é casa de oração, é casa de relacionamento. E não existe avivamento sem oração. Mas eu não vou falar sobre isso, porque não dá tempo. Mas olhe bem aqui para mim. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus fundamenta que a base da sua casa é a oração. A minha casa é lugar de relacionamento. A minha casa é lugar de clamor. A minha casa é casa de oração, é de intimidade com Deus. Igreja tem que ter jeito de igreja, cara de igreja, movimento de igreja. Igreja tem que ter padrão de igreja. E aquilo que nos identifica como igreja não é aquilo que nós fazemos na horizontal, é aquilo que nós praticamos na vertical, é aquilo que aponta para o céu, para cima. Não existe igreja sem oração. Não existe igreja elaborando cultos temáticos e algumas criatividades mil que surgem na intenção de atrair o povo, de atrair a membresia, de chamar jovens. Igreja não precisa de discoteca gospel, precisa de oração. Igreja não precisa de culto no escuro, precisa de oração. Igreja não precisa de luz colorida, precisa de oração. Igreja não precisa de globo girando, precisa de oração. Igreja não precisa de fumacinha, precisa de oração. Nós não precisamos de balada gospel, nós precisamos de oração. Alguém está entendendo esta verdade? A minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de entretenimento. É casa de oração. Aqui é lugar de relacionamento. Aqui é lugar que senta quebrado, moído, coração despedaçado. Ora, chora, o Espírito te renova, te reveste, te restaura, te coloca de pé outra vez. A minha casa, para eu orar com vocês, será chamada casa de oração. Mas vós a transformardes em um covil de salteadores. Vocês estão transformando a minha casa. Vocês mudaram a base dela. Porque se tem de tudo dentro da minha casa, menos oração. Se tem entretenimento para todos os gostos, menos oração. Vocês estão transformando a base. Como é que nós vamos sofrer um avivamento se nós não orarmos? Como é que nós vamos ser avivados se nós não orarmos? Como é que Deus vai mudar o nosso comportamento se nós não orarmos? Você já imaginou e já parou para pensar que, segundo a psicologia, nós somos a média das 5, 6 ou 7 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos? Nós ficamos parecidos com quem a gente se relaciona, com quem a gente anda, com quem a gente conversa, com quem a gente passa boa parte do nosso tempo. Nós vamos adquirindo hábitos, costumes e até falas de pessoas com as quais nós nos relacionamos. Quanto mais você orar, mais parecido com Deus você vai ficar. Quanto mais você orar, mais parecido com Cristo você vai ficar. É por isso que Malaquias profetizou que ele assentasse-á como um purificador de prata. E nós somos como a prata na mão desse purificador, que se assenta para purificar a prata. A prata era colocada dentro de um grande forno, e o purificador de prata se sentava em frente ao forno e ficava olhando para ela. E sabe quando é que ele sabia que a prata estava boa? Quando ele começava a se ver nela, quando ele começava
começava a se enxergar nela. Quando você estiver parecendo com Cristo, quando a imagem do Cristo, do purificador de prata, estiver refletindo em você, quando dentro de um ambiente qualquer, alguém te parar e dizer: escuta, você é crente, né? Você é crente porque você tem jeito de crente. Há um negócio diferente em você. Você está entendendo? Nós estamos distante demais do cristianismo. Precisamos voltar à origem. Precisamos orar mais. Quem é que tem disposição para isso? Para nós orarmos. E eu prometi que não ia cansar vocês. Aleluia. A Bíblia diz que vieram a ele no templo. E deixa eu só sublinhar isso aqui, eu não vou aplicar com profundidade, mas olhe bem aqui, por causa do horário eu quero orar. Mas olhe bem aqui para mim, a Bíblia diz que vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele curou vocês estão aí? E ele curou todos. Vieram a ele no templo. Sabe por que a sua história não muda? Sabe por que você não é curado? Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você vai ao templo, mas não vai a ele. Você vai ao templo, mas não vai a ele. Você vai ao templo, mas não adora ele. Você vai ao templo, mas não se relaciona com ele. Você vai ao templo, mas não desfruta de intimidade com ele. O segredo não é o templo, o segredo é ir a ele no templo. Aqui a questão não é você ser um desigrejado. Eu tenho que só ir a ele. É por isso que a Bíblia é perfeita. Foram a ele no templo. Eles foram a ele no templo. O segredo não é o templo. Não é o templo que te transforma. Não é o templo que te cura. Não é o templo que te restaura. Mas é quem está dentro do templo. É o Filho de Deus que está no templo, que restaura. Se você vir a ele, sua casa nunca mais será a mesma. Se você vir a ele no templo, ele vai curar a sua enfermidade. Se você vir a ele, ele vai salvar a tua família. Se você vir a ele, ele vai mudar a sua história. Se você vir a ele, ele vai te colocar de pé outra vez. Se você vir a ele, ele vai trazer de volta aquele que se afastou. Se você vir a ele, as portas serão abertas para você. Quem é que recebe esta palavra como palavra de Deus? Dê um salto desta cadeira e fique de pé adorando a Deus comigo. Permitam-me. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele curou a todos. Ele restaurou a visão de quem não tinha mais visão. Quando você vai a ele no templo, você pode não ter mais projetos, você pode não ter mais sonhos, sua visão pode ter sido arrancada de você, mas se você vai a ele, ele restaura a sua visão. Se você vai a ele, ele restaura a sua visão. Ele não curou só os cegos, mas ele curou também os coxos. Aqueles que já não tinham mais mobilidade, aqueles que já não se movimentavam mais, aqueles que perderam o entusiasmo. Se você vier a ele no templo, ele restaura a sua mobilidade. Se você vier a ele no templo, ele restaura, aleluia, a sua mobilidade, a sua força, a sua agilidade, o seu entusiasmo. Olhe para mim. Quando Jesus cura no templo, os sacerdotes, aqueles que têm a formação, aqueles que conhecem o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, aqueles que conhecem os proféticos, os poéticos, aqueles que são intérpretes da lei, aqueles que têm o dever de ensinar, observando as crianças, porque enquanto Jesus cura, as crianças adoram. Enquanto Jesus cura, as crianças estão gritando Hosana. Jesus levanta mais um paralítico e as crianças Hosana.
ao filho de Davi. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é da descendência de Davi. Enquanto ele restaura a visão dos cegos, as crianças adoram. E o que incomoda os sacerdotes não é só Jesus curar, o que incomoda é a adoração das crianças. Quem devia estar prostrado adorando, quem deveria estar prostrado glorificando a Deus, olha para Jesus e diz assim: você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo, você não está ouvindo o que as crianças estão clamando. Eles falam de clamor porque as crianças gritam, as crianças estão gritando Hosanas ao filho de Davi. Não era um glória a Deus michuruco, não era uma adoração assim, mais para dentro que você quase não ouvia. As crianças estão gritando Hosanas ao filho de Davi. Elas estão gritando, a casa inteira está ouvindo a adoração das crianças. Enquanto Jesus cura, as crianças adoram. E casa que não tem criança é casa triste. Casa que não tem criança não tem barulho. Casa que não tem criança não tem movimento. Casa que não tem criança é tudo no lugar. A criança é a alegria da casa, a criança traz a movimentação para casa, a criança faz coisas na casa que deixa os pais todo bobo. Olha lá o que ele inventou agora, olha lá a cambalhota que ele deu, olha lá a frase nova que ele falou. São as crianças a alegria da casa. Ninguém vai matar as crianças que adoram nos nossos cultos. Alguém vai te chamar de neófito porque você é vida de pé, porque de vez em quando você bate uma mão na outra, porque você quer marchar, dar uma corrida. Alguém diz é neófito, não amadureceu, não cresceu. Eu prefiro ser uma criança tomada pelo Espírito do que um maduro que está apodrecendo e já não recebe mais a graça de Deus. As crianças são a alegria da casa. Você concorda? Jogue as duas mãos para o céu para adorá-lo. O Senhor não está ouvindo o que as crianças estão clamando. Jesus era incrível, pastor Hebron. Jesus era profundo. E mesmo quando ele era irônico, ele era poético. Eu sou apaixonado por este livro aqui. Mesmo quando Jesus usa um tom de ironia, ele não perde a profundidade e nem a poesia, porque Jesus olha para os sacerdotes que estão repreendendo ele por causa da adoração das crianças. Jesus olha para os sacerdotes e diz para eles assim: nunca lestes? Vocês não conhecem? Nunca lestes Salmo 8? Jesus está fazendo menção do Salmo 8. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e da criança de colo tirastes perfeito louvor? Nunca leste? O louvor deles é perfeito. Para você parece alguma coisa estranha, mas para Deus é perfeito. Você não se agrada muito do barulho, mas para Deus é perfeito. Você se sente incomodado, mas para Deus é perfeito. Alguém olha e diz: não sei porque essa irmã levanta a mão toda hora, mas para Deus é perfeito. Eu não sei porque esse pregador grita tanto, mas para Deus é perfeito. Eu não sei porque este irmão fala essas línguas do meu lado, para Deus é perfeito. Está entendendo isso? Deixa eu orar com vocês. Deixa eu orar. Aleluia. Deixa eu orar. Eu não vim aqui na intenção de fazê-los rir ou chorar. Eu não vim aqui na intenção de fazê-los pular ou saltar. Senhores, eu já passei desta fase. São mais de 20 anos exercendo o ministério de pregador no Brasil e fora dele. Eu vim aqui
entregar uma mensagem de Deus para essa igreja. Eu vim aqui entregar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Se envolva com adoração. Se envolva com o cristianismo. Não passe uma vida de adoração só no período do templo. Você precisa se envolver. Não são poucas as vezes que eu estou com o celular na mão e o celular toca. E às vezes até o banco. Graças a Deus não é a TIM, pastor. Embora o meu telefone é da TIM. Mas aí a gente vai atender a ligação e ao invés de dizer alô, eu digo aleluia. Ops, não, aí fico confuso. Porque eu dizer aleluia. Aí alguém ri do outro lado, né? E já deve logo pensar, isso aí é crente. Glória a Deus. Esses crentes são tudo doido. E é doido mesmo, né? Aleluia. É porque você está tão envolvido, você está pensando, você está falando com Deus, você está orando. Eu quero orar por você, que quer que o ano de 2021 seja diferente. Eu quero orar por você, que quer que este ano seja diferente, mas a diferença comece a acontecer dentro de você. Eu quero orar por você que quer se envolver com a adoração, que não quer mais comprar culto, que não quer mais comprar sacrifício, mas que quer desfrutar de uma vida de intimidade, de comunhão plena com Deus. Eu quero orar por você que quer, independente dos outros, viver um avivamento, experimentar Deus de uma forma que você ainda não experimentou. Às vezes, queridos pastores, eu me pego lendo o diário de Gunnar Wing e vendo entre a página 80 e 84, o irmão Gunnar contando que existiam cultos naquela pequena igreja lá no Pará. E quando eles se reuniam, que os crentes eram tomados por tamanha graça de Deus, por tamanha glória de Deus, que eles eram arrebatados em espírito, e os corpos caíam no chão, e haviam corpos que levitavam a 1 metro do chão, e crentes rolavam por debaixo do banco. Por algumas vezes os vizinhos da igreja olharam para aquela pequena igreja e viram aquele templo pegando fogo. Ligaram para o corpo de bombeiro, ligaram para alguém vir apagar, mas eles não sabiam que aquele fogo não se apaga com extintor, não se apaga com água. Tamanha era a glória que eles experimentavam. Jesus ainda quer batizar no Espírito Santo em larga escala nas nossas reuniões. Não precisa a oração de um pregador. Jesus ainda quer batizar no Espírito Santo enquanto estiver, ai meu Deus, enquanto estivermos cantando os hinos da harpa, Jesus estará batizando crianças, derramando a sua glória, manifestando o seu poder. Você está entendendo? Quantos querem experimentar este tempo? Deixa eu orar, por gentileza, com a permissão do pastor. Eu não sei se pode. Ok, amados, você que quer, você que precisa, professando a fé cristã ou não, porque possa ser que haja alguém me ouvindo esta noite que ainda nem entregou a vida para Jesus, mas que quer experimentar também este avivamento e quer experimentar Cristo na sua vida. E eu quero convidar tanto a este como a você que é servo de Deus, mas que não está conformado com o cristianismo que você está vivendo, que precisa experimentar mais de Deus, que deseja ansiosamente mais de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente por gentileza, ainda que respeitando o distanciamento, fique um pouquinho longe do outro, à medida que vocês estão aí no banco, mas eu quero que você venha, porque eu quero orar por você que quer. Eu quero orar por você que deseja. Isso mesmo, não espere pelo primeiro, não. Vem você que deseja. Isto é uma questão pessoal. Isto é uma questão de quem quer Deus, de quem deseja Deus. Isto é uma questão de quem quer experimentar mais de Deus, da sua graça, de um relacionamento mais íntimo, mais profundo, que quer orar um pouco mais, que quer ir um pouco além na oração, que quer ir um pouco além no jejum, que quer ir um pouco além
vem na leitura da Bíblia, que quer sentir e receber uma graça que nunca sentiu, que quer receber uma alegria que ainda não recebeu. Eu quero que você saia do seu lugar e venha, porque nós vamos orar. Ainda que você fique nos corredores, ainda que você fique espalhado em algum lugar, mas venha para nós orarmos. A não ser que você ache, pense, acredite que está bom do jeito que está legal do jeito que está. Se não estiver, seja corajoso, seja corajosa. Vem, porque Deus quer renovar, encher, lhe dar graça. O Espírito vai lhe incomodar de tal forma que você não vai mais conseguir dormir sem orar. O Espírito vai lhe incomodar de tal forma que você vai acordar pelas manhãs e ao invés de você tomar o celular nas mãos, você vai procurar a Bíblia, você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar com Deus, você vai começar a desfrutar de um relacionamento que você ainda não desfrutou. Estenda as mãos para cá, eu vou orar. O ministério de louvor, enquanto oramos, pode ir adorando a Deus, enquanto nós oramos agora. Pai, esta noite, debaixo da autoridade do teu precioso Espírito Santo, debaixo da cobertura do teu sangue, ó Pai, meu Deus, eu ministrei a tua palavra. Aqui está a tua igreja diante do Senhor. Ore agora, servo de Deus. Ore agora, filho de Deus. Ore, não é para ficar com os olhos secos olhando para mim, é para orar. É para orar, é para orar. Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, toma o coração deste teu filho, toma o coração desta tua filha. Começa a passar em revista teu povo, começa a passar em revista teus servos, começa a enchê-los agora, começa a renová-los agora, começa a renovar, a encher. Pai, se há alguém entre eles que ainda não é batizado com Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora para que eles sejam esta noite batizados do Espírito Santo, que eles sejam cheios, que eles sejam cheios, que eles sejam cheios. Abre a boca para adorar agora, abre a boca para orar agora. Isto vai orando, não pare de orar. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Recebe agora o abraço do Espírito. Recebe agora o abraço do Espírito. Senhor, com os teus braços de amor. Aleluia. Debaixo desta graça, desta alegria de Deus, eu quero que você cumprimente pelo menos 3 irmãos, nem que seja com aquele soquinho gospel que virou nosso cumprimento, e você cumprimente ele, diga para ele assim: se envolva com adoração,
Deus está restaurando as bases da sua vida espiritual. Cumprimente pelo menos três, pelo menos três, pelo menos três. Diga isto para Ele, se envolva com adoração. Deus está restaurando as bases da sua vida espiritual.